Glória a Deus. Cumprimenta a igreja da paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Foi bom, mas pode ser melhor ainda. Cumprimenta a igreja da paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Motivo de muita alegria nós estamos na casa do Senhor, agradecendo o nome dEle. Porque tudo que for feito é por Ele e para Ele. A tua vida é de Deus. Diga, a minha vida é de Deus. Você tem certeza? Então diga de novo, a minha vida é de Deus. Só aqueles que têm certeza de a minha vida é do Senhor. Só aplauda o Senhor Jesus nessa noite. Glória a Deus. Eu tive muita alegria de estar na presença desse Deus tão bom, tão maravilhoso, tão atencioso que é esse nosso Deus. E Ele conta com você. E Ele conta comigo para fazer a obra dEle. A Bíblia diz que nós somos discípulos de Deus. Todos nós somos discípulos de Deus. Amém? Quem é discípulo de Deus aqui? Quem é discípulo de Jesus? Todos nós somos discípulos de Jesus. E essa palavra que eu vou dar hoje é para discípulos. Todos aqueles que se consideram discípulos de Jesus. Eu te convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 12. A gente hoje vai andar um pouquinho na Bíblia. Evangelho de João, capítulo 12. Todos acharam? Amém? Amém. Quem achou diz amém. Amém. Quem não achou diz misericórdia. O povo da misericórdia não está aí hoje, né? Glória a Deus. Glória a Deus não, o povo da misericórdia é necessário. João capítulo 12, verso 24. Pedi com o obreiro, cheio de botando Rafael, bota um ventilador de água um pouquinho pra cá que eu já estou derretendo. Tá de calor. Diz assim, Evangelho de João, capítulo 12, verso 24. Isso é Jesus falando para a igreja. Em verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, a perderá. Mas quem odeia a sua vida neste mundo, aguardará para a vida eterna. Aquele que me serve, deve seguir-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Feche teus olhos. Senhor Deus amado Pai, nós te louvamos e te agradecemos o teu nome aqui neste lugar, porque tu és o nosso Senhor, porque nós te glorificamos o teu nome aqui neste lugar. Te peço em nome de Jesus que o Senhor cerque esse lugar com teus anjos, para teus morais de fogo, Pai. Repreendo todo espírito contrário ao teu Espírito Santo aqui neste lugar. Que o teu Espírito Santo tenha plena liberdade para falar conosco nessa noite, que não saia de mim nenhuma palavra, mas que venha uma palavra direto no teu coração, para o coração da tua igreja. E que o nosso coração nessa noite seja uma terra fértil para a tua palavra, que é a boa semente. Em nome de Jesus, amém. Hoje não tem violão não, cadê o Márcio? Arrebentou a corda de novo. Márcio é uma benção com essas cordas, hein? Só Jesus, hein? Hoje nós vamos falar sobre morrer para viver. Às vezes nós viemos para um culto de domingo, nós que somos domingueiros, nós viemos para um culto de domingo para receber algo de Deus, para receber bênçãos para nossas famílias, para receber bênçãos. Nós nos acostumamos com o Evangelho onde nós só recebemos, onde nós viemos para que o Senhor abençoe nossa casa, onde nós viemos no culto
para que o Senhor abençoe a nossa vida, onde nós viemos receber, onde nós viemos, Senhor, prospera a minha casa, Senhor, prospera a minha família, Senhor, me abençoa, abençoa tudo. Não é assim que nós somos? Nós viemos para um culto assim, um culto de domingo. Só que nessa noite nós vamos aprender um pouquinho mais da palavra de Deus, algo além disso. O nosso Deus, Ele é um Pai amoroso, Ele é um Pai bondoso, todos nós sabemos disso. Ele é um Pai que abençoa a vida, todos nós sabemos disso. Só que Jesus agora nos dá um ensinamento mais profundo. Jesus está perto aqui de ser crucificado. Ele começa a dar umas instruções para os seus discípulos, umas leis espirituais para os seus discípulos. Ele começa a dizer: eu vou entregar a minha vida por amor de vocês. Eu vou entregar, eu vou morrer. E ele começa a dizer no verso 24, em verdade, ele usa uma parábola, uma ilustração para nos ensinar algo a respeito do reino espiritual. Em verdade vos digo, que se o grão de trigo não caindo na terra, não morrer, fica só. Ele começa a dizer, usar algo secular, algo da vida das pessoas para explicar algo espiritual. Ele começa a dizer, se eu não morrer, eu vou ficar só. Mas se eu morrer, eu vou dar muitos frutos. Ele começa a ensinar algo espiritual, algo para nossas vidas, as vidas dos seus discípulos. Ele está instruindo os seus discípulos, está conversando com os seus discípulos. Nós somos discípulos de Deus e nós queremos impactar essa geração, sim. Nós queremos mudar vidas, sim. Nós queremos atrair pessoas. Nós queremos que as pessoas nos olhem como pessoas de Deus, como homens e mulheres de Deus. Quantos querem isso nessa noite? Todos nós sonhamos com o Evangelho, onde nós atraímos pessoas para nós, onde pessoas vêm buscar a presença de Deus através da nossa pessoa, porque hoje nós somos a carta viva de Deus. Hoje nós somos representantes de Deus aqui na terra. Hoje você não vai ver um anjo se aparecendo aqui na igreja, um anjo aparecendo na esquina e se revelando para você. Não. Hoje você é a carta de Deus, você é um representante de Deus aqui na terra. E você, como representante de Deus aqui na terra, você tem umas expectativas no teu coração. Você tem umas expectativas dentro de você. Você tem um desejo lá no fundo do Espírito Santo, lá no fundo do teu coração, que é criado pelo Espírito Santo de Deus. Você quer atrair pessoas, você quer ajudar pessoas. E às vezes isso não acontece. Às vezes você está numa situação assim, onde você deseja ser uma bênção, mas você não consegue ser uma bênção para pessoas, onde você não consegue impactar vidas, onde você está esperando que teus familiares olhem para você diferente e comece a ser impactado, e começa a ficar impactado só porque você está indo para a igreja, e você acha, não, eu estou indo para a igreja, as pessoas da minha casa têm que me olhar diferente, as pessoas do meu bairro têm que me olhar diferente, e muitas vezes isso não tem acontecido, você não tem impactado vidas, você não tem transformado vidas. Por que isso? Jesus ele começa a nos dar um segredo. O que nós temos que fazer para mudarmos vida, para transformarmos vida? Jesus começa a dar uma ilustração de um grão. Ele começa a dizer, se o grão não morrer, o grão que cai na terra, se ele não morrer, ele fica sozinho. Ele morre. Ele fica lá sozinho e não produz nada. Mas se ele morrer, ele começa a germinar depois, começa a nascer daquilo ali, começa a nascer uma árvore, começa a dar muitos frutos. Então o Espírito Santo começou a mostrar para mim algo tremendo, algo que me impactou nesse dia de hoje. O Espírito Santo começou a mostrar para mim que muitas vezes eu tentei com a minha força, muitas vezes nós tentamos com a nossa própria sabedoria, muitas vezes nós tentamos com nossos próprios braços e as coisas parecem que não acontecem. Eu comecei a perguntar para Deus, Pai, o que está faltando na minha vida? O que está faltando na vida do SEVEC? O que está faltando nessa geração? Porque hoje eu vejo frequentadores de igreja e muitas vezes eu tenho sido um frequentador de igreja que eu vou lá e bato o cartão e parece que eu estou indo cumprir uma tabela e eu não vejo milagres muitas vezes acontecerem, eu não vejo milagres nas vidas das pessoas acontecerem, e eu vejo o povo estar vivendo na mesmice, Senhor. Mas eu falei
Deus, Pai, eu quero que algo aconteça de diferente na minha vida, eu quero que algo aconteça de diferente no SEDEC. Então o Espírito Santo começou a me dar essa palavra. O Espírito Santo falou comigo: Alessandro, você tem que morrer. Olha o teu irmão para o lado de mim, você tem que morrer. Diga para o teu irmão: você tem que morrer. Márcio, olha para mim e fala: Alessandro, você tem que morrer. Márcio, você tem que morrer. Você tem que morrer. Porque se você não morrer, você vai ficar só. Em outras palavras, Jesus está dizendo: se você não morrer, você não vai produzir fruto. Porque em João capítulo 15 diz que sem mim nada podeis fazer. Jesus, lá em João capítulo 5, ele começa a dar instrução sobre a videira, sobre os ramos. Ele começa a dizer que nós fomos enxertar nessa videira, que é Ele. E ele começa a dizer que sem Ele nós não podemos fazer nada. Sem Ele, eu sou o Alessandro apenas. Um bom amigo, uma boa companhia, muitas vezes um chatinho, né? Mais vezes um legal, né? E o Espírito Santo começou a ministrar comigo algo. Ele começou a dizer para mim: Alessandro, você precisa morrer. Ele começou a me lembrar que Deus não coloca vinho novo em odres velhos. Ele começou a dizer para mim que tem muita coisa velha em mim ainda. Eu preciso tirar de dentro de mim. E quando eu falo de mim, é de você também. Tem muita coisa velha dentro de você que precisa estar correndo nessa noite. Porque o Pai está olhando para a tua vida nessa noite. Ele quer que você seja uma bênção na presença dEle. Ele quer que você dê muitos frutos. Ele quer que você gere muitos frutos. Mas isso não vai acontecer se você primeiramente não morrer. E eu comecei a entender, eu comecei a olhar em áreas da minha vida que precisam morrer. Eu comecei a dizer: ó Deus, ainda tem muita área na minha vida para morrer. Deus começou a falar para mim: começa a matar essas áreas hoje, porque é necessário que você morra, é necessário que você diminua e que eu comece a crescer dentro de você, para que teu ministério vá além, para que a tua vida vá além, para que a vida da minha igreja vá além. É necessário que o povo comece a entender que eu preciso entrar na história do meu povo, eu preciso entrar na história, na vida de cada um que está lá, porque eu quero transformar aquelas vidas, eu quero sarar aquelas famílias, eu quero libertar aquelas vidas. Mas o povo tem que entender que é necessário que eles diminuam, é necessário que o meu Espírito Santo comece a crescer dentro deles. É necessário que o velho saia. Deus não vai colocar algo novo no meio de tanta coisa velha ainda. Deus não vai colocar algo novo dentro de mim no meio de tanta coisa velha, tantos achismos, tantos pensamentos que não estão na palavra de Deus, tanto oba-oba, tanto disse-me-disse-me. O Pai não vai colocar algo novo enquanto você estiver cheio do teu velho homem aí dentro de você. Jesus vai ficar limitado na tua vida, porque é necessário que você morra para que Ele cresça. Eu comecei a olhar para a minha vida, eu comecei a observar a vida do povo de Deus também, o povo que muitas vezes tem entrado por essas portas, o povo que Deus tem confiado na minha mão aqui neste lugar. E eu comecei a olhar, eu comecei a falar: Pai, o que nós temos que fazer? O Pai começou a falar: começa a dar palavra, começa a pregar para esse povo o verdadeiro evangelho, começa a pregar para esse povo o que é ser discípulo, começa a disciplinar esse povo, começa a ensinar o povo que eles não vêm somente aqui num culto de domingo para receber, não. Você tem que vir nesse culto de domingo se doando, se dando, entregando a tua vida, porque o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, verso 35 em diante, que por amor de ti nós somos entregues à morte todos os dias. É todo dia que você tem que morrer. Você tem que acordou hoje já falando: hoje eu morri para Cristo. Você tem que acordar amanhã falando: hoje eu morri para
Cristo. A minha vida não me pertence mais. A minha vida é do Senhor Jesus. A tua vida é do Senhor Jesus. E enquanto você não começar a viver o senhorio de Deus, você vai começar a viver a mesmice do Alessandro. Você vai começar a viver a mesmice da Débora. Você vai começar a viver a mesmice da Carol. Você vai viver a tua mesmice. E a tua vida vai ser infrutífera. Diga: eu sou discípulo de Deus. Eu vou impactar essa geração. Diga: eu vou impactar essa geração. Porque o meu Deus vai me levantar no meio dessa geração. E eu vou fazer uma grande diferença. Porque eu resolvi nessa noite morrer para ganhar, morrer para viver. Você pode aplaudir o Senhor Jesus nessa noite e dizer: glória a Deus. Glória a Deus. Jesus começa a dizer para os seus discípulos: se eu não morrer, eu vou ficar só. Sinceramente, vocês vão querer acompanhar o ser humano Alessandro? Vocês vão querer acompanhar o ser humano dela? Vocês vão querer acompanhar o ser humano Priscila? Tem gente que vai. Todo mundo olhou para a Lohana, né? Tem gente que vai. Mas se você não morrer, ninguém vai ver algo diferente em você. Você vai vir para a igreja e a tua família não vai te olhar como um referencial. Você não vai atrair pessoas. Só de você vir para a igreja você não atrai pessoas, porque as pessoas vão estar te observando. E em vez de olhar, de ver Cristo em você, vão estar vendo o Alessandro, vão estar vendo a Débora, vão estar vendo a Priscila. E você vai dizer: por que a minha família não se converte? Aí você vai se olhar no espelho e vai falar assim: por que você não morreu? Porque você não morreu ainda. Porque quando você morre, você dá muitos frutos em Cristo Jesus, porque o Espírito Santo de Deus começa a atrair pessoas para você. Porque o próprio Deus ele começa a atrair pessoas para você, porque não é mais você, é o próprio Deus aqui na terra, através da tua vida. As pessoas têm que começar a olhar para a tua vida e para a minha vida e têm que começar a enxergar Deus. E se você não morrer, elas vão enxergar o Alessandro, elas vão enxergar a Priscila, elas vão enxergar a Débora. Isso não basta para elas. Amizade não basta para elas. A amizade é muito bom, mas elas têm que ver Deus na tua vida. Não tem que ver você. Você está entendendo isso nessa noite? Ah, pastor, estou tantos anos na igreja. Eu vou para a igreja, sai da igreja, entra na igreja, sai, eu vou, entro. A minha vida não muda. A minha família não muda. Sabe por que não muda? Porque primeiro você tem que mudar. Você tem que mudar. Às vezes nós culpamos todo mundo. Nós culpamos marido, nós culpamos esposa, nós culpamos filhos, nós culpamos parentes, nós culpamos Deus. Deus, por que tu não fez isso? Porque você não morreu. Porque você continua fazendo ainda a tua vontade. Porque você ainda continua mandando na tua vida. Quem tem que mandar na tua vida é Jesus Cristo, porque Ele morreu e te resgatou do reino das trevas para o reino do seu amor. Diga glória a Deus. Verso 25. Você pode dizer um glória a Deus bem alto aí. Glória a Deus. Dizer glória a Deus, a minha vida é tua, Senhor. Evangelho não é aquele dá do filho pródigo. O filho pródigo queria viver a sua própria vida. Ele chega diante do pai: Pai,
minha herança, dá-me. Ele pega lá e vai para uma terra bem longe com aquele dinheiro todo que o pai dá. Ele começa a viver uma vida dissoluta de pecado. Ele não queria viver uma vida de obediência, só queria viver uma vida abençoada que aquele dinheiro daquele pai poderia dar. E ele vai e começa a viver uma vida dissoluta. Às vezes tem muita gente na igreja que vive como aquele filho pródigo. Dá-me, pai, dá-me parte da herança, Senhor. Abençoa o meu lar, toma minha casa, me dá um carro novo, me dá uma casa nova, me dá uma esposa, me dá filho, dá-me. E aquele filho pródigo, ele sai com isso no coração. Ele pede o pai da parte da herança a ele. Em outras palavras, estava falando para você, o pai, você para mim morreu. Porque se você recebe uma herança quando se morre, ele estava matando o pai. Ele pega aquela herança e vai para uma terra bem longe do pai, porque ele não queria que os olhos do pai estivessem lá vendo o que ele estava fazendo. E ele começa a viver uma vida longe do senhorio do pai dele. E ele começa a viver a sua própria vontade. Ele começa a viver, e ele gasta tudo com meretrizes, ele gasta tudo com seus próprios prazeres, ele gasta tudo. Às vezes nós estamos assim na igreja, como esse filho, eu estou dentro da igreja, não estou longe do pai, mas não queremos obedecer ao pai, e só ficamos diante do pai, dá-me, pai, me dá, pai. E se o pai não me der, eu fico chateado. E se o pai não me der, eu fico chateado. Eu quero te dizer que o verdadeiro discípulo que diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que a virgem não dê seu fruto, com tudo isso eu glorificarei, eu exaltarei o nome do meu Senhor Jesus. Nós servimos a Deus não pelo que Ele nos dá, porque Ele tem o poder de nos dar sim, mas Ele também tem o poder de não nos dar. A soberania de Deus, Ele dá se Ele quiser, se Ele não quiser, é também o problema dele, porque quem manda é Ele. Eu só vou na igreja se Deus abençoar a minha vida. Vai ter época que Deus não vai abençoar a tua vida para ver se você está servindo a Ele ou as coisas que Ele te dá. E aquele filho vai e gasta tudo. E aquele pai, então ele lembra lá e começa lá a cuidar dos porcos. Ele deseja lá comer aquelas bolotas daqueles porcos. Tem muita gente comendo bolotas de porcos. Tem muita gente no meio de porcos, vivendo uma vida espiritual miserável, só falando, dá-me, pai, dá-me. Às vezes nós achamos que o nosso Deus é como aquelas historinhas que nós aprendemos quando éramos crianças, daquele gênio da lâmpada mágica, que a gente vai lá, esfrega, de repente sai um demônio lá, é um gênio, aquilo é um demônio, de repente sai lá e a gente começa a dizer, dá-me 3 desejos. Às vezes vem, parece que a gente fica aquilo na mente, eu vou para a igreja, porque pai, dá-me. Não pergunte isso para Deus, dá-me, pai, o que eu possa, pai, o que eu posso fazer para a tua obra, eis-me aqui, pai, envia-me a mim, eu quero impactar essa geração, eu quero dar vidas, a minha vida não é mais minha, a minha vida te pertence, Deus. Aí você vai começar a estar morrendo para viver. Interessante que aquele filho gasta tudo, ele sai com o pensamento, dá, sai pedindo, mas ele volta diferente. Ele começa a sofrer tudo, começa a padecer fome, porque começou a vir uma grande fome sobre aquela terra onde ele foi. E ele começa a padecer, ele começa a lembrar lá, cuidando daqueles porcos, desejando comer aquela comida que ele dava lá para os porcos. Ele fala, meu Deus, os trabalhadores do meu pai têm pão todo dia. Os trabalhadores do meu pai têm pão todo dia. Então eu vou fazer assim, eu vou lá, vou me apresentar ao meu pai. Eu sei que meu pai deve estar com muita raiva no meu coração. Eu vou me apresentar ao pai. E ele fala uma frase que impacta o coração do pai. Pai, faze-me como teus servos. Aquela prepotência toda do eu já não existia mais. Ele já não veio, não vai mais aquela palavra de dá-me, não. Faze-me como teus servos. Às vezes tem gente na igreja que pensa que é maior do que Deus. Eu vou colocar Deus na parede, porque se Deus não me abençoar, Deus, tu tem que me abençoar. Está longe de conhecer Deus.
Você precisa morrer para viver. Verso 25. Quem ama a sua vida, a perderá. Mas quem odeia a sua vida neste mundo, aguardará para a vida eterna. Quem quiser ganhar a sua vida, vivendo seus prazeres, suas vontades, vai perder. Isso é algo profundo, né? É difícil a gente querer deixar a nossa vontade de lado. Mas é necessário nós deixarmos a nossa vontade de lado. É necessário nós morrermos para que a glória venha, para que o poder de Deus venha, para que o Espírito Santo de Deus atraia pessoas até nós. Verso 26. Aquele que me serve deve seguir-me, e onde eu estiver, ali estará também meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Muitas vezes nós queremos ser honrados por Deus. Muitas vezes nós queremos ser honrados pelo Pai. E às vezes a gente acha que ser honrado pelo Pai é nós mostrarmos para as pessoas que Deus nos abençoou com um carro do ano. Eu estou glorificando o Teu nome, Pai. Os meus vizinhos estão vendo que eu orei no Senhor, me deu um carro do ano, me deu uma casa linda e maravilhosa. As pessoas têm que ver Cristo em mim. Eu quero te dizer que eu conheço muitos espíritas, muitos macumbeiros, muitos estudos da vida aí que tem uma casa muito melhor do que a minha, tem um carro muito melhor do que o meu. E ele não serve em Jesus. Você está entendendo isso nessa noite? Glorificar o nome de Deus na tua vida é você ser diferente. Você honrar o nome do Pai com atitudes diferentes. É você morrer quando alguém pisar no teu carro, você ainda pedir desculpa. É você morrer e quando alguém te aborrecer, te mostrar uma face, você mostrar outra. É quando alguém te precisar de comida, você der comida. É quando alguém precisar de uma visita, você visitar. É quando alguém está precisando de você, em vez de você ficar em casa vendo uma televisão. Ah, mas eu não quero ir porque é mais confortável estar dentro de casa vendo uma televisão. É você aborrecer a tua própria carne e sair e ir visitar alguém enfermo. É você aborrecer a tua própria vida. É você entregar a tua vida para Jesus e falar: Pai, pode usar a minha vida. Mas aquele que faz a vontade do Pai, o Pai o honrará. Tem muita gente sendo desonrada porque não tem honrado o nome do Pai, porque tem vivido a sua própria vida, porque não quer morrer. E Jesus, nessa geração, Ele está olhando para a tua vida e para a minha vida e está olhando: será que eu consigo achar algum discípulo no Sevec? Será que eu consigo achar algum discípulo de Jesus aqui neste lugar? Será que eu consigo achar alguém que consegue aborrecer a sua própria vida para fazer a vontade do Espírito Santo de Deus? Levanta a mão e diga para o Espírito Santo nessa noite: Pai, o Senhor está achando um que está achando um discípulo aqui nessa noite, porque eu nessa noite, Pai, eu decido, porque é uma decisão, eu decido morrer. Eu decido morrer para viver. É necessário que você morra para que você produza muitos frutos. Lá em Marcos,
Vamos lá em Marcos. Vamos, é muito difícil. Eu sei que é difícil para mim também. Marcos capítulo 14. Verso 27. Diz assim: disse-lhe Jesus: todas vós esta noite me abandonareis, pois está escrito: ferirei pastor das ovelhas se dispersarão. Depois que tiverem surgido, porém, irei diante de vós para a Galiléia. Declarou Pedro: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: em verdade te digo que hoje, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Pedro, que tinha caminhado 3 anos e meio com Jesus, um homem que gostava de mostrar para todo mundo que era o discípulo, que era o tal, que era o melhor do que os outros. Sabe o que é isso? É o nosso eu. Quando a gente quer ser melhor do que os outros, quando nós nos achamos o tal. Sabe o que é isso? Isso é carne, isso é o teu eu. E Pedro estava cheio disso. Pedro não tinha morrido ainda, não estava morrendo por dentro ainda. Ele estava cheio das suas vontades. E Jesus olha para os discípulos e fala: esta noite todos vocês vão se escandalizar em mim. E Pedro cheio lá do eu dele. Não era cheio do Espírito Santo, era cheio do eu dele. Como eu e como você às vezes estamos cheios do nosso eu. Ele olha, ele fala: ah, Senhor, todos podem se escandalizar, mas eu não. E Jesus olha para ele e fala: antes que o cara cante 2 vezes, 3 vezes você vai me negar. E isso acontece. 3 vezes Pedro nega Jesus. Por quê? Porque Pedro não havia morrido ainda. Pedro, um homem como eu, um homem como você, sujeito às mesmas paixões, mas que ainda estava cheio do eu dele. Pedro ainda tinha que morrer. Pedro ainda queria ser o maior. Eu sou o maior. Todos podem se escandalizar em mim, mas eu não. Às vezes nós falamos isso. Todos podem, todos erram, todos fazem, mas eu não. Isso é o nosso eu. Pedro ainda estava cheio de rugimentos velhos dentro dele. Às vezes nós ainda temos cheio de ideias velhas, cheio de coisas na nossa mente ainda que veio das religiões, que veio de tanta coisa que nós vimos, de tanta coisa que nós aprendemos ainda e trazemos aqui dentro de nós. E nós queremos que o Espírito Santo de Deus faça uma grande obra dentro de nós, e nós ainda estamos cheios daquela coisa velha. Sabe o que Deus está falando contigo nessa noite? Começa a jogar o lixo para fora, começa a se esvaziar, começa a botar toda essa sujeirada para fora, todo o teu eu, todo o pecado, todo o engano, começa a jogar isso por terra, porque o Espírito Santo de Deus quer te colocar algo novo nessa noite, para que você venha ser uma bênção, para que você venha ser uma bênção na presença de Deus, para que Ele te glorifique, para que Ele te exalte, para que Ele faça com que você dê frutos. Mas enquanto você estiver cheio de achismo dentro do teu coração, Pedro estava cheio de achismo, não conseguiu nada. Pessoas estão cheias de achismo: eu acho isso, eu acho aquilo, eu aprendi isso, eu aprendi aquilo. Enquanto estiver o velho dentro de você, enquanto estiver o odre velho dentro de você, o novo não vai ser derramado. É necessário que o velho você coloque para fora, para que o novo de Deus venha na tua vida, para que o novo de Deus venha sobre você e comece a transformar você. Mas é necessário você tirar o velho de dentro de você. Se você não morrer, se você não tirar o velho homem, a velha criatura de dentro de você, esse evangelho vai ser medíocre dentro da tua vida. Esse evangelho vai ser sem poder. Porque Deus vai querer derramar um novo, mas você vai vir com o velho. Deus vai querer derramar um novo, mas você vai vir com o velho. E a tua vida nunca vai mudar. Mas se você nessa noite tirar o velho dentro de você e disser para o Espírito Santo de Deus: Pai,
Pai, eis-me aqui, envia-me a mim, porque hoje, nessa noite, o velho Alessandro, o velho homem está morrendo, para que o teu Espírito Santo faça uma grande obra. Você está entendendo isso nessa noite? Vinho novo. Vinho simboliza o sangue, a alegria. Jesus ensinando diz: eu não posso colocar vinho novo em odres velhos, porque os odres vão se romper. Então ele começa a ensinar que ele quer colocar vinho novo na tua vida. Ele quer colocar vinho novo, ele quer colocar uma nova unção, ele quer colocar a alegria do Espírito Santo, ele quer que a tua vida impacte pessoas, ele quer, mas é necessário que você morra, é necessário que o velho homem saia, para que Deus coloque vinho novo. Os odres têm que ser novos, os vasos têm que ser novos. E aquele homem que foi lá e negou Jesus 3 vezes: você é discípulo de Jesus? Não, eu não conheço Jesus. Não, tu conhece sim, tu fala como deles. Jesus preso: amigo, você é discípulo de Jesus? Não. Você fala: eu não tenho negado Jesus. Quantas vezes nós temos negado a Jesus? Quando pessoas não estão olhando, quando pessoas não estão vendo, nós negamos Jesus com nossas atitudes, nós negamos Jesus com nossos pensamentos. Quantas vezes nós dizemos: nós não temos negado a Jesus? Sabe por que isso tem acontecido? Essa palavra é para a igreja e é para mim também. Sabe por que isso tem acontecido? Porque ainda está cheio de coisa velha no nosso coração. Depois Jesus morre, Jesus ressuscita, e Pedro passa por aquele processo. Pedro vai, chora amargamente, sente a dor de ter negado Jesus. O Espírito Santo começa a trabalhar no coração de Pedro. O Espírito Santo começa a gerar em Pedro algo novo. O Espírito Santo começa a colocar, o Pedro começou a colocar as coisas velhas para fora. O Espírito Santo começou a gerar algo novo em Pedro. Jesus ressuscitado. Jesus olha para Pedro: Pedro, tu me amas? Eu te amo, Jesus. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Jesus. Pedro, tu me amas? Tu sabe, apacenta as minhas ovelhas. Não vive mais para você, vive para os outros. Sabe como você começa a ver que uma pessoa discípula de Jesus, ela não começa mais a viver para a sua própria vida, ela começa a viver para os outros. Às vezes nós queremos ser maior para nós sermos servidos. Às vezes nós no mundo nós temos essa visão. Nós queremos ser maior para ser servido. Mas a palavra de Deus diz que o maior é o que mais serve, é o que mais se anula, é o que mais se dedica, é o que mais trabalha, é o que mais não tem tempo para si mesmo. Você está entendendo isso nessa noite? Quem quer ser discípulo de Jesus? Fique de pé nessa noite. Você que quer ser discípulo de Jesus, é só para aqueles que querem verdadeiramente ser discípulo de Jesus. Quem quer ser um no meio da multidão pode ficar no seu lugar. Pode deixar que Deus não vai punir, Deus não vai cortar a cabeça de ninguém. Nada disso. Mas você que quer fazer a diferença no meio dessa geração, você que quer ser discípulo de Jesus, você que quer morrer para viver, você que entende que tem uma vida eterna esperando por você, você que entende que existem lugares, porque diz a palavra de Deus, João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Você que entende que já existe um lugar lá no céu preparado para a tua vida, para os discípulos de Jesus.
Eu vou te convidar a vir aqui na frente, eu vou estar orando com você.